Você conhece a história de Pedro, o homem que andou sobre as águas, que negou Jesus 3 vezes e que, mesmo assim, foi escolhido para ser uma das colunas da igreja? Pedro não era perfeito. Ele era impulsivo, falava demais, errava com frequência. Mas foi exatamente por isso que Jesus o chamou. Porque Pedro é a prova de que Deus escolhe pessoas comuns para viverem coisas extraordinárias. Hoje você vai conhecer em detalhes a jornada incrível desse homem de fé, falhas e transformação. Do pescador impulsivo ao apóstolo cheio do Espírito Santo. Essa é a história de Simão Pedro, o chamado de Pedro. Pedro se chamava Simão, era pescador e vivia em Cafarnaum, às margens do mar da Galileia. Ele trabalhava com seu irmão André. Era um homem simples, de mãos calejadas, acostumado com a dureza da vida. Um dia, enquanto lavava as redes, Jesus se aproximou e disse: "Segue-me, e eu te farei pescador de homens." Mateus 4,19. Simples assim. Simão deixou as redes, o barco, o trabalho, e seguiu Jesus. Esse momento é o início de uma jornada de transformação. Jesus muda o nome de Simão para Pedro, que significa rocha. Mas Pedro ainda não era uma rocha. Ele era inconstante, impulsivo, emotivo. Mas Jesus não o chamou pelo que ele era. Chamou pelo que ele se tornaria, o temperamento de Pedro. Pedro era intenso. Quando Jesus falava, ele era o primeiro a responder. Quando Jesus caminhava, ele era o primeiro a ir atrás. E quando Jesus era confrontado, Pedro era o primeiro a defender. Ele cortou a orelha de um soldado no Getsemane. Ele disse: "Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei." Mateus 26:33. Pedro era valente, mas também frágil. Era fiel, mas humano. E isso o torna tão parecido conosco, porque todos nós, em algum momento, temos um pouco de Pedro. Corajosos em palavras, mas fracos na prática. Pedro anda sobre as águas. Em uma das passagens mais marcantes do Evangelho, Pedro vive um milagre pessoal. Durante uma tempestade, ele vê Jesus andando sobre as águas e diz: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Mateus 14:28. E Jesus diz: "Vem." Pedro sai do barco. E por alguns instantes, ele anda sobre as águas. Sim, um ser humano caminhando sobre o impossível. Mas então ele olha para o vento, para o medo, para o problema. E afunda. Jesus o segura e pergunta: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Essa cena resume muito de Pedro, capaz de crer no impossível, mas ainda aprendendo a confiar por completo. A queda. Pedro nega Jesus. No momento mais crítico da vida de Jesus, Pedro falha. Durante a prisão de Cristo, ele é reconhecido por 3 pessoas. E 3 vezes ele nega que conhece Jesus. Na terceira negação, o galo canta. E naquele instante, Pedro se lembra do que Jesus havia profetizado: "Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes." Lucas 22:61. Pedro sai e chora amargamente. Ele falhou, o discípulo mais confiante. Agora é tomado pela culpa. Mas o que mais emociona nessa história é que Jesus já sabia que Pedro falharia. E mesmo assim, nunca desistiu dele. O reencontro com Jesus ressurreto. Após a ressurreição, Jesus aparece aos discípulos. E há uma cena tocante à beira do mar da Galileia. Jesus olha para Pedro e pergunta: "Pedro, tu me amas?" E pergunta 3 vezes, uma para cada negação. E depois disso, ele diz: "Apacenta as minhas ovelhas." João 21:17. Jesus não apenas perdoa Pedro, ele o restaura, ele o reenvia, ele confia novamente. Isso nos mostra que nossos erros não definem nosso destino. O perdão de Deus é maior que nossas falhas. Pedro no Pentecostes. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre os discípulos no dia de Pentecostes.
Quem se levanta para pregar diante de uma multidão? Pedro, aquele que negou Jesus, agora prega com ousadia. E naquele dia, mais de 3.000 pessoas se converteram. Pedro se tornou, de fato, a rocha, um líder firme, cheio do Espírito, instrumento de milagres, o apóstolo sofredor. Pedro enfrentou perseguição, foi preso, ameaçado, mas nunca mais negou seu Senhor. Ele realizou milagres, curou enfermos e anunciou o Evangelho com coragem. Em suas cartas, 1 e 2 Pedro, ele fala sobre sofrer com Cristo, sobre esperança viva, sobre a fé que é mais preciosa que o ouro. Pedro aprendeu que seguir Jesus não é sobre perfeição, mas sobre persistência. O martírio de Pedro. A tradição cristã diz que Pedro foi morto em Roma, crucificado de cabeça para baixo. Ele mesmo teria pedido isso, dizendo que não era digno de morrer como seu mestre. Seu fim foi doloroso, mas sua história foi gloriosa, do pescador imperfeito ao apóstolo cheio de fé. Aplicações para a nossa vida. A vida de Pedro nos ensina que Deus escolhe os imperfeitos. Mesmo quando erramos, Ele nos restaura. O passado não define o futuro. O Espírito Santo transforma o fraco em forte. Deus usa nossas cicatrizes para curar outros. Oração final. Senhor Deus, obrigado pela vida de Pedro, porque através da história dele, entendemos que o Senhor não desiste de nós. Mesmo com nossos erros, falhas e quedas, o teu amor nos alcança. Nos ensina, Pai, a andar sobre as águas com fé, e quando afundarmos, que possamos olhar para Ti e estender nossas mãos. Perdoa-nos pelas vezes em que Te negamos com atitudes, palavras ou silêncio. Restaura nossa fé, como restauraste a de Pedro. Que o Teu Espírito Santo nos encha de ousadia, coragem e verdade, que sejamos pescadores de almas, que vivamos com o coração transformado e que, como Pedro, possamos um dia ouvir: apacenta as minhas ovelhas. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas mensagens. Compartilhe com alguém que está precisando ouvir isso hoje.